Boa tarde, senhores. Boa tarde. Estamos aqui em Londres, com mais um café com negacionista, completamente improvisado dessa vez. Eu encontrei dois brasileiros perdidos por Londres. Ontem eu fui na Rosary Crusade, Cruzada do Rosário, em que a gente caminha por Londres por 1h30 rezando o rosário em reparação. E a Larissa e o Gabriel me reconheceram, e aí eu os convidei para vir à missa na minha igreja hoje e resolvemos improvisadamente gravar um episódio sem muito tema do Café com Negacionista. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Se puderem se apresentar e falar um pouco sobre vocês, a carreira, como é que vieram parar em Londres. É uma honra pra gente estar participando aqui do seu canal. Eu sou Gabriel Lucídio, formado em matemática. Atualmente eu faço doutorado na USP em matemática. E estou aqui fazendo um doutorado de sanduíche no Imperial College. E aí por 6 meses nós viemos nessa aventura aqui, eu e minha mulher, Larissa, que é formada em biologia, né? Pode falar. Prazer, meu nome é Larissa, tenho 29 anos, sou casada com o Gabriel, eu sou bióloga de formação e embarquei, né, nessa aventura junto com o Gabriel, vim fazer um curso de inglês e passar esses 6 meses aqui, agora aproveitando esse friozinho londrino. Falando em friozinho londrino, vocês têm gostado de Londres? Sim. É uma cultura bem diferente, né, do que a gente está acostumado no Brasil. Eu particularmente gosto, assim, da cultura britânica, pelo que eu pude ver um pouco. As missas em especial, né, somos católicos, então a forma de celebrar a missa aqui é muito mais sóbria e não tem muita criação, muita criatividade dentro da missa. Então nós gostamos desses aspectos. Tem o caos, né, do trânsito da cidade grande, como São Paulo, um pouco também, né? Sempre que você tem que ir para algum lugar, pegar transporte público, você tem que sair 1 hora antes, no mínimo, ou mais. A gente que é do interior de São Paulo está acostumado a andar 15 minutos de carro e já acha que é longe. Sim. Então, é uma diferença grande nesse sentido. Mas é bem interessante. O inglês também é um desafio, né? Se comunicar em inglês o tempo todo. Mas também é muito bom para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, tem aspectos positivos e negativos. Acho que os positivos são mais predominantes pelo que a gente pôde vivenciar. Mas está com saudade. Estamos com muita saudade do Brasil. Muita saudade do Brasil. Mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, desde quando a gente chegou, foi a beleza. Porque parece que a arquitetura da cidade é muito bonita. E aí eu volto a atenção para as igrejas também, porque parece que essa coisa da beleza está um pouco esquecida, porque a beleza foi relativizada, né, em muitos ambientes, em muitos locais. E assim, a maioria das igrejas que a gente teve a oportunidade de visitar aqui, elas são muito bonitas. A arquitetura das igrejas, os vitrais, as pinturas. Então é algo que realmente te leva a contemplar o transcendente. E algo que parece que vem se perdendo muito, né? Por exemplo, no Brasil. As igrejas brasileiras são bem feias, né? Em geral, De maneira geral. Em geral, o que a gente vê é um barracão que se transforma em igreja, né? Assim, não que seja ruim, porque é bom que um barracão tenha se transformado numa igreja, porque ele vai ter um fim melhor do que ele teria. Mas pelo ponto de vista da beleza, né, não se vê mais uma igreja projetada desde o zero para ser uma igreja, né, uma construção arquitetônica que seja feita como nós vemos uma igreja bizantina, uma igreja gótica, né, como tem bastante aqui em Londres. É engraçado, Larissa, você falou de transcendental, né? A beleza é considerada por alguns um dos transcendentais. São Tomás de Aquino cita só o uno, o bem e a verdade como os transcendentais, mas a beleza ela está muito alinhada à verdade e ao bom, né?
e ela é objetiva. Foi uma das coisas quando eu estava ali estudando, né, no começo da minha conversão, que me atraiu muito, né? Quando você mora na Europa, você vai nas catedrais europeias, vê aquela beleza, compara aquilo com um museu de história, não, um museu de arte moderna, que tem um secularismo como filosofia predominante, e você vê claramente a diferença, né? Aquilo que é voltado para o belo, para o eterno, manifesta aquela beleza, né? Enquanto que aquilo que é mundano, que o homem faz, em que a beleza passa a ser relativa, você vê uma banana grudada na parede e é arte, né? Total, total. Mas então, eu já avisando que nós estamos gravando isso em um café, então vai ficar barulhento, não tem como evitar. Eu não tenho habilidades de editor de áudio suficiente para fazer o ruído externo sumir. Então eu peço paciência. Mas o que os trouxe para cá? Você disse brevemente que você veio fazer parte do seu doutorado aqui. Sim. Né? Então, qual a universidade, como se deu esse processo? Por acaso, pessoas no Brasil vivem me perguntando, querem estudar no exterior, eu nunca sei muito bem dar a eles uma forma de conseguir isso atualmente, né? Na minha época tinha Ciências Sem Fronteiras, tinha não sei o quê. Hoje em dia, como que se faz isso? Eu sou aluno de doutorado na USP, né? Então eu recebo bolsa da CAPES, que é do governo federal. E aí tem o programa da CAPES que chama PRINT, PR-INT, né? Que é o programa de doutorado sanduíche. Então eles basicamente te permitem ficar 6 meses ou 1 ano no exterior, estando em uma faculdade que tem algum vínculo com eles, né? Algum programa que tem alguma parceria, né, com eles, e algum pesquisador que tem algum vínculo com o seu orientador. E aí, a partir disso, eu pude estar aqui fazendo esse doutorado de sanduíche. No meu caso, são 6 meses. Aí eles pagam uma bolsa na moeda local para você ficar aqui durante esse tempo. E, bom, basicamente é isso. Agora, para alguém que faz graduação, por exemplo, eu já não sei como está hoje, porque eu lembro também que tinha o programa do Ciências Sem Fronteiras na minha época. Hoje em dia eu também não sei dizer como é que está isso. Não sei dizer, sabe como é que funciona? Não faço ideia. E sem cuidado para não criticar quem está pagando o seu doutorado, mas você observou alguma diferença entre as universidades daqui e a universidade no Brasil? Qual que foi o que deixou mais assim, completamente diferente? Eu acho que a estrutura, em primeiro lugar, a estrutura física, né? Eu não sei, particularmente no Imperial College, que é onde eu estou estudando, tem muito chinês, lotado de chinês ali. Não estou falando de forma preconceituosa, de forma alguma, né? É só uma constatação. Sim. Quando eu estava em Yale, era a mesma coisa. Então, mas acho que a estrutura da universidade, não só física, né? Não só o prédio em si, mas a hierarquia ali, né? A profissão, né, do professor. Porque na universidade pública no Brasil você tem a figura do concurso público, né? Então você tem uma posição permanente para a vida inteira ali, vitalícia. Acho que aqui isso não tem, pelo que eu pude ver. Você né? tem tenure, mas não é. Nos Estados Unidos é mais difícil de você se livrar de um professor. Aqui acho que você tem a tenure, que é essa posição permanente, mas eu não sei o quão seguro a sua carreira necessariamente fica. Mas você tem uma certa segurança, sim. Mas e os alunos? Você notou alguma diferença? Você acha que o nível é um pouco mais alto? O nível parece ser bem mais alto. Parece que todo aluno de doutorado ou mestrado que eu converso são muito mais inteligentes que eu, que estou no fim do meu doutorado e não sei muito bem direito ainda as coisas que estou fazendo. Sei um pouco, mas não sou um grande especialista na minha área. Mas eu percebo que outros alunos de mestrado ou doutorado têm uma formação básica muito melhor que a minha, muito mais sólida do que a minha na área que eu estudo, né? Que é? Matemática. A Larissa também é da academia, você tem doutorado, né? Você cogitaria fazer, você está agora escrevendo uma proposta de pós. Sim. Dentro da área de biológicas. Também. Você consideraria fazer fora? Não.
Eu acho que eu sou muito apegada à minha família, aos amigos, sabe? Ao Brasil, assim. E acho que vir a Londres foi uma experiência maravilhosa. Mas também, assim, me fez ver que eu acredito que eu não moraria fora do país, sabe? Fora do Brasil, por exemplo. É claro, né? A gente sempre diz, estamos abertos à vontade de Deus. Mas se a gente pudesse escolher, a gente ficaria no Brasil, por exemplo. Porque lá tem pão de queijo, né? Com certeza. Empadinha. E todo mundo fala a nossa língua, né? Tem feijão sem molho de tomate. Feijão que não é doce, né? Feijão e arroz. Isso. E em relação à pesquisa de vocês, se puder falar um pouco o que vocês trabalham? Eu estudo um sistema, é matemática, né? Pesquisa em matemática às vezes é muito amplo, assim, tem muita coisa que se estuda. Eu estudo um sistema de bilhar, onde uma partícula se move dentro de 4 paredes. E a ideia é basicamente fazer um movimento nessas paredes de modo que a partícula tenha um crescimento de energia. Então eu faça um gerador de energia exponencial ali. Essa é a ideia básica do meu projeto que eu estou estudando atualmente. Foi uma ideia que surgiu com o professor aqui do Imperial College, né, que ele já tem essa linha de pesquisa há muito tempo. Junto com o meu orientador lá do Brasil, eles têm sempre algumas parcerias de estudos. E aí surgiu esse projeto que já estava pronto, eu entrei nele. E aí estou tentando de alguma forma colaborar com um pouquinho de pesquisa aí. E o seu doutorado foi com o quê? E qual o projeto que você está tentando? Bom, a ideia inicial do doutorado, ela mudou, né? Porque ele foi meio que interrompido pela pandemia. Que o meu doutorado começou em 2019 e a pandemia estourou em 2020. Então eu tinha várias ideias, porque parece que quando a gente passa pelo mestrado são só 2 anos. Aí é tudo muito rápido. Aí quando você entra no doutorado, você fala assim, nossa, agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou pensar no projeto, eu quero inovar, eu quero aprender coisas novas. Só que infelizmente isso não aconteceu. Aí o que aconteceu? No mestrado eu trabalhei com uma espécie de microalga e 2 metais. E as misturas metálicas, elas estavam em alta, esse assunto, porque eles estão tentando não imitar, mas chegar próximo de condições que aconteceriam no ambiente. Né? Porque, por exemplo, num ambiente que é contaminado ou que existem partículas metálicas, a gente nunca encontra em contato com os organismos somente um metal, mas vários metais, vários outros compostos. Aí no doutorado, então, eu trabalhei com essas misturas de metais e com a mesma espécie de microalga. E agora, a proposta, né, do projeto de pós-doc seria trabalhar com uma nanopartícula, que é algo que está bastante em alta também, porque é bastante usado na indústria farmacêutica e também na medicina, e com microplásticos, que são compostos que a gente vê em todos os lugares. Em todo lugar tem descarte de microplástico por conta de qualquer coisa que a gente use e se quebre em partículas menores de plástico. E a ideia, né, como é um projeto de pós-doc, é trabalhar com uma espécie de microalga, mas também trabalhar com cladócero, que aí seria uma Seriodaphynia ou uma Daphnia, que a gente não define muito bem ainda, mas talvez seja a Seriodaphynia mesmo. Que é uma alga. É um zooplâncton. Explicando assim, acho que todo mundo conhece o plâncton do Bob Esponja. Só que o plâncton do Bob Esponja é de ambiente marinho. Só que eu trabalharia com ambiente de água doce. Então é o mesmo organismo, só que vive em ambiente de água doce. Eu sei até que a Daphnia tem uma plasticidade fenotípica interessante. Quando ela é colocada em um ambiente com muito predador, o fenótipo dela muda. Ela fica com uma carapaça mais maior. Eu vi um trabalho desse. Mas enfim, e não é evolução. É o próprio indivíduo que ajusta. Né? Vocês já são católico desde sempre ou tiveram um período de conversão ou o quê? Nasci e cresci em família católica, fui batizado, fiz crisma, primeira comunhão. Assim, na minha adolescência acabei tendo um afastamento ali da fé, parando de ir à igreja. Nunca tive uma formação muito sólida, doutrinal, né, sobre a fé católica. Então ali na minha adolescência, início de graduação, acabei me afastando
parando de ir à igreja mesmo. Depois ali, no fim da minha graduação, acabei tendo contato ali através do meu irmão, através de amigos também, com o professor Lavo de Carvalho, com o padre Paulo Ricardo. Então comecei a ouvir mais e aprender um pouco mais sobre isso. E assim se deu uma conversão mais sólida da minha parte. Que aí eu comecei a buscar mesmo conhecimento sobre a minha fé católica, e aí de fato eu pude dizer que eu me converti à fé católica, porque comecei a participar da vida sacramental, confissão, missa, toda semana, todo dia quando podia, sempre que posso, e aí terço também, né? Então foi mais ou menos isso. Nasci católico, mas tive um processo de conversão ali na minha fase adulta ali, quando comecei meus 20 anos, mais ou menos, 20 e pouquinho. É impossível você amar aquilo que não se conhece, né? Então, sim, você diria que é importante para um católico conhecer sua fé muito bem? Com certeza. É imprescindível, eu diria. Infelizmente, hoje eu vejo formações muito ruins, inclusive a minha, né, em catequeses. A formação em casa muitas vezes não existe, né? A catequese do lar, no lar, né? Os pais educando os filhos na fé católica. E aí, infelizmente, o adolescente, como aconteceu comigo, acaba se afastando, porque é a época em que a gente começa a se perguntar, né? O sentido das coisas, o sentido da vida, a gente quer ver sentido nas coisas. E aí, como você faz aquilo de forma meio que obrigatória, você vai à igreja porque o seu pai falou que tem que ir, mas você não vê o sentido naquilo, você não entende o que é aquilo, o que é a missa, o que está acontecendo ali, o que é ser católico, qual que é a diferença em ser católico e ser protestante, em ser católico e ser qualquer outra coisa, né? E aí cria-se aquele, o importante é acreditar em alguma coisa, eu já ouvi muito isso, mas infelizmente felizmente, né, a gente sabe que não, né? A nossa fé católica é a verdadeira fé, a verdadeira religião, é isso que nós cremos. Então, sim, eu acredito que é imprescindível que um católico realmente saiba e conheça a sua fé. E você, Larissa, teve um período de ateísmo militante, feminismo brabo lá na universidade, cabelo rosa, female power, não? Eu acho que eu nunca tive esse período, assim, tão externamente como acontece muito. E também não tive período de ateísmo, assim. Mas acho que a gente precisa amadurecer a nossa fé, né? Conforme a nossa caminhada vai evoluindo, assim. Então, eu me lembro que eu comecei a entender um pouco das coisas, assim, na minha adolescência. E eu participei de um movimento franciscano. E em seguida, depois eu conheci um grupo de oração. E aí, conheci a Renovação. E participei, assim, de grupo de oração a minha vida inteira. E até, acho que eu saí do grupo quando a gente foi se casar, assim. E é interessante que muita gente se encontra, né, ali, tem o primeiro contato, talvez, dentro de um grupo de oração. Mas eu digo que a nossa fé, ela precisa amadurecer. Então, eu acho que eu aprendi muito, tive, assim, formações belíssimas e que enriqueceram muito a minha fé dentro de um grupo de oração. Porque, assim, é como o Gabriel disse, a gente precisa conhecer. Porque, de fato, não dá para amar. Porque as ideologias, elas estão muito presentes. Mesmo que silenciosamente, na nossa criação, nos filmes que a gente assiste, nas músicas que a gente ouve. Então, assim, durante a graduação, assim, eu não tive esse período de feminismo e tal. Mas, assim, a gente acabou de se casar. E por exemplo, a gente tá passando 6 meses aqui e para acompanhá-lo eu deixei o meu trabalho. Assim, eu amo meu marido e eu vou acompanhá-lo onde preciso for. E isso é uma ideia talvez inconcebível na cabeça das mulheres hoje em dia. Que assim, nossa, como que você vai deixar o seu trabalho para acompanhar o seu marido? Sabe, tipo, ele tá te obrigando? E não, ele não tá me obrigando, eu fiz isso por amor.
Colocou dentro de um sacola e trouxe. Porque parece que é isso, sabe? Na cabeça das mulheres hoje em dia. Que parece que o seu marido, ele vai te oprimir de alguma forma. E eu vejo, assim, talvez muito isso que... a gente foi criado assim, eu acho, né? Porque trabalhe e estude pra você ter uma profissão, pra você não depender de homem nenhum. Muitas mulheres cresceram com isso, eu cresci com isso, eu ouvi muito essa frase. Né? Então, quando a gente se depara nós católicos, nos deparamos com a realidade do casamento, parece que você enxerga uma feminista que você não sabia que existia dentro de você. E aí parece que assim, você não enxerga beleza e nem dignidade dentro do trabalho doméstico. Então, se você lava uma roupa, se você passa uma roupa, aquilo não é tão digno ou tão digno de um orgulho assim, como um trabalho fora de casa. Como você ser CEO de uma empresa. Então, assim, mas assim, se ninguém cuidar do meu lar, se ninguém cuidar das roupas, se ninguém cuidar da comida, quem vai cuidar? Ou quem cuidaria tão bem quanto eu da alimentação do meu marido, das roupas do meu marido? Porque assim, ninguém faria tão bem quanto eu. E isso na cabeça das mulheres hoje parece que é muito inconcebível, porque é muito fácil terceirizar as coisas. Porque eu preciso ser CEO, eu preciso trabalhar fora de casa. Porque a dignidade é vista nesse modo, sabe? E isso é muito contrário à fé católica. E é engraçado que muitas mulheres católicas vivem assim, né? Vivem dizendo, por exemplo, sim ao divórcio, e acha que o divórcio é uma coisa normal, porque se casou, mas se não der certo, separa, porque tá tudo bem. Ou fazem uso de contraceptivo para evitar as crianças, né? Porque Com isso certeza. que você se referiu ao marido, né? A graça quando os filhos vierem, se Deus quiser, e eles virão. Já veio. Se quiserem falar sobre isso, eu não ia tocar no assunto, mas é uma história bonita, mostra força, a gente Sim. pode falar sobre isso, mas os filhos, esse doar, Sim. né, principalmente na parte da mãe, principalmente no início, né, Sim. ele exige, né, e é um trabalho integral. Com certeza. É possível ser CEO de empresa Não. e ter uma família, principalmente uma família numerosa. Né? Sim, com certeza. E assim, o que o Gabriel falou da catequese, é claro que tudo começa na base, né? Mas, por exemplo, hoje em dia o que a gente vê e que, assim, entristece muito meu coração. Gente, os cursos de noivos, eles são tenebrosos. Tenebrosos. As pessoas parecem que elas estudam tanto pra... Sei lá, você estuda muito pra se formar em alguma coisa. Mas assim, a gente passou 3 dias estudando pra virar marido e mulher. É porque E, assim, é obrigatório, não sei se você sabe como funciona, mas assim, vê que é obrigatório no processo paroquial que você faça um curso de noivos, né, uma formação, aí você recebe um certificado Sim. de que você fez aquela formação, então você está apto a se casar. É. Né? É aquilo que é a formação da diocese, né, que te dá a aptidez formal para se casar. E hoje em dia eu imagino que é uma bagunça. Né? É uma completa bagunça. Nós ouvimos ali que você tem que, antes de se casar, conversar com o seu parceiro para escolher quantos filhos vocês vão querer ter. É uma decisão do casal. Quantos filhos? Quantos filhos vocês terão? Isso é não só contrário ao que a igreja sempre ensinou, é uma ilusão, né? Você achar que você controla quantos filhos você vai ter. Né? Sim. Deus, você pode tentar controlar, não, eu só vou ter um, ficar fazendo tabelinha, e Deus te dá 4 gêmeos, e aí? Como funciona? Pois é. Inclusive, já que você mencionou, Gabriel, vocês querem contar o que aconteceu com você, com a criança? Podemos sim. Que a gente estava, como eu falei, na marcha do Rosário, e eu perguntei pro Gabriel e a Larissa se eles haviam ido também na marcha pela vida, né? Que foi alguns meses atrás. Eles disseram que infelizmente não puderam comparecer por causa de uma tragédia, né? Foi uma tragédia, mas também foi uma grande alegria, né? A gente se casou dia 27 de abril esse ano, então faz quase 6 meses que estamos casados. Deus nos deu a graça de um filho já. Então a Larissa estava grávida aí de 4 meses, né? 17 semanas. Estava indo tudo bem. A gente estava fazendo todo o acompanhamento aqui no hospital. E aí no dia 7 de setembro, que foi o dia da Marcha pela Vida,
Ela acabou tendo algumas dores, a gente foi ao hospital, ela ficou em observação durante a noite, passou o dia seguinte, que foi o dia 8 de setembro, o dia da Natividade de Nossa Senhora, e acabou que a criança sofreu um parto prematuro, né? Com 17 semanas, não tinha chance de vida, então foi um aborto espontâneo. Um menino, né, José Maria, e assim que ele nasceu eu batizei e partiu, né? Então temos a esperança firme aí de que nosso filho está no céu, na graça divina, vendo Deus face a face. Então sabemos que cumprimos o nosso dever de pai e de mãe como deveríamos, né, com esse nosso filho. E se Deus quiser nos mandar mais filhos, estaremos sempre abertos para cumprir a vontade dele. Sim. E é uma coisa, assim, a abertura à vida, parece que ela é muito negligenciada, eu acredito, hoje em dia. Porque parece que é aquela coisa assim, já me perguntaram muito isso antes da gente se casar, né? Ah, quantos filhos você quer ter? E aí eu falava assim, quantos Deus quiser. E aí a pessoa olhava e falava assim, nossa, que você é louca, né? Você é maluca, menina? E assim, mas eu conhecia tantas pessoas que assim, não tinham problema algum pra engravidar. E às vezes o casal demorava pra ter filhos. Ou o casal simplesmente não tinha filhos. E eu falava, gente, que coisa doida, porque vocês acham que ter filho é um negócio muito fácil. Né? Que assim, casou, assim, no nosso caso a graça aconteceu depois de um mês, mas assim, Tem pessoas tendo por anos, né? sim, e a graça não acontece. E assim, por exemplo, a gente não sabe porque aconteceu o aborto, e talvez a gente não saiba, né? Talvez não tenha um motivo, talvez de fato foi porque Deus quis. Não teve um motivo assim, você tava com, sei lá, progesterona baixa, sabe, um motivo científico para que o aborto acontecesse. Mas simplesmente porque Deus quis nos dar a graça daquela vida por 17 semanas. Então, assim, e diante da morte, a gente tem aquela... A nossa chave cai, assim, de que a gente não tem controle das coisas. E a gente precisa entender que filho não é direito. Que é outra coisa que me deixa muito nervosa, porque às vezes as pessoas já acham que filho é direito. Então assim, agora eu quero ter filho, então eu vou parar de usar camisinha, eu vou parar de tomar remédio. Às vezes engravida, às vezes não engravida. E assim, não, mas agora eu não quero. Então se entope de hormônio e assim, e acha que tá tudo bem. Então assim, se você é católico e está nos ouvindo, por favor, conheça a fé que você acha que você professa, sabe? Porque nós somos católicos e nós precisamos ser abertos à vida. Porque quando a gente se casa, a gente faz um juramento, né? Vocês estão abertos a receber os filhos que Deus lhes der? E a gente responde sim. Porque se você responder que não, o sacramento não acontece. E assim, e às vezes muitos católicos dizem sim, mas falam assim, não, eu tô aberto a receber os filhos que Deus me der, mas na hora que eu quiser. Com as minhas condições. Sim, na hora que eu já tiver feito todas as viagens que eu quiser, na hora que eu já tiver com a carreira no status que eu quero. E as coisas não são assim, né? A gente sabe que as coisas não são assim. Então, assim, a gente não tem controle das coisas, né? Se fosse por nossa vontade, eu queria que o José ainda estivesse aqui dentro de mim. Eu queria saber como que seria o tom de voz dele, como que ia ser o primeiro choro. Mas infelizmente eu não vou saber. E também assim, eu não sei se Jesus vai nos dar a graça de ser pais novamente ou não. Então assim, mas eu tenho plena convicção de que a vontade de Deus é a melhor para nós. Então nós estamos abertos a essa vontade. É como a gente reza no Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade. Inclusive eu recomendo às pessoas lerem um tratado minúsculo sobre esse assunto do Santo Afonso Ligório. Conformidade com a vontade, com a vontade de Deus. O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Descer isso aqui um tiquinho. E ainda na questão da perda, quão vocês diriam que a fé católica é o que manteve a sua estabilidade emocional para aguentar essa dor, né? Porque imagina, se você for um ateu que quer ter um filho, não há céu, inferno, o que há é simplesmente a perda.
No caso de vocês, Deus deu essa graça de vocês ainda conseguirem batizar a criança antes dela perecer. Então, de acordo com a nossa fé, essa criança está no céu definitivamente, que é o que todo pai deveria desejar para uma criança. Exato. Sim. Então, é o que você disse, né? Ainda que tenha sido uma tragédia em um certo aspecto, a gente nunca sabe, uma criança pode vir igual a mim, né? Eu fui criado católico, batizado, me tornei um ateu, vivendo uma vida de perdição. Poderia ter morrido várias vezes, inclusive rodei carro bêbado uma vez, no meio da estrada, podia ter, né, ter sido morrido e teria ido direto para o inferno. Com a fé católica e essa confiança na vontade de Deus, te te segurou nesse momento de tristeza. Eu acho que... Acho não, é a base, é tudo, porque sabendo que o nosso filho está no céu, tendo essa esperança, né? A virtude teologal da esperança, né? Temos a esperança de que ele esteja de fato no céu. Nós sabemos que nós cumprimos o nosso dever como pai e como mãe com essa criança, né? Porque é justamente o que você falou, o dever do pai e da mãe é educar os filhos, para serem boas pessoas e irem para o céu, serem pessoas santas, né? Esse é o nosso dever. E nós nós fizemos um filho santo, né? Ele é santo lá no céu. Então, assim, ter essa certeza, essa confiança, faz com que a gente consiga suportar essa perda, sabendo que de fato não é uma perda, né? Nós ganhamos um santo no céu, um intercessor por nós. Então nós podemos conversar com o nosso filho, pedir que ele interceda por nós hoje no céu, porque ele está vendo Deus face a face. Então é algo bom, né? No fim das contas, Deus quis assim. E eu tava falando pra ela, né? Falei algumas vezes que parece que Jesus teve pressa com essa criança, porque a gente se conheceu há 2 anos, se casou muito rápido, ela engravidou muito rápido e Jesus levou a criança muito rápido. Então parecia que Jesus tinha pressa de que o José estivesse lá com ele. E para alguma mãe, pai que esteja assistindo e tenha passado por essa perda que eu só posso imaginar o quão dolorosa é, que recado, o que vocês diriam a essas pessoas que estão tendo mais dificuldade de aceitar a vontade de Deus como vocês aceitaram? Tem um sofrimento, ou às vezes se culpam de alguma forma, imagino que às vezes a mulher possa fazê-lo, ou talvez eu tenha feito alguma coisa errado. Você teria alguma coisa que vocês diriam para elas? Quando tudo aconteceu, eu sempre rezei pedindo para que Jesus me desse a graça de não questioná-lo, de não perguntar o porquê e nem de me revoltar com essa situação. Porque eu sabia que a tentação para que isso acontecesse seria muito grande, né? Por que meu filho foi tirado de mim? Mas a primeira coisa que, assim, caso você esteja passando por isso, que você de fato peça também, além da esperança, a fé. Porque eu digo que Jesus nos deu a graça de... Como se nós tivéssemos a oportunidade de pregar o nosso sofrimento na cruz com Ele. Porque eu sei que, por exemplo, um filho não substitui o outro. Então, às vezes, tem gente que fala, mas calma, logo você engravida de novo. E assim, que graça se eu engravidar de novo. Mas assim, a vida do José não vai ser substituída por uma nova criança. Então, assim, peça a graça da fé, porque Jesus te deu a graça de crucificar o seu sofrimento com o sofrimento dele. Porque Jesus sofreu, assim, muito mais que nós. Então, você teve essa graça diferente, essa graça, assim, ó, única e especial. E outra coisa que, assim, é sempre recorrer à Santíssima Virgem Maria. Sempre. Porque ela esteve ali, de pé, diante da cruz. Então, sempre que às vezes eu tava triste, ou assim, eu queria questionar, ou que eu tava brava com Jesus, com tudo que estava acontecendo,
eu pedia para que Nossa Senhora me ajudasse de alguma forma, para que ela se fizesse presente de alguma forma, porque ela sabia o que eu estava passando, muito melhor do que eu. Então eu pedia para que ela intercedesse por mim. E assim, eu tenho certeza que se a gente não tivesse fé, a gente não passaria por essa situação tão sobriamente, eu acho que eu diria. Claro Porque que existe uma dor, né? Nem um sim, pai nem uma mãe quer enterrar o seu filho, né? Isso não é fácil, né? Mas a fé nos sustenta. Inclusive, quero recomendar um vídeo do Padre Paulo Ricardo aqui, que ele fala sobre as crianças que foram vítimas de aborto, né? E uma recomendação, claro, é que dê um nome à criança, né? Você pediu uma recomendação para aquelas mães que sofreram com isso também, né? Dê um nome à sua criança, ao seu filho, né? Ou sua filha. E reze sempre pela sua alma. Nós tivemos a graça de batizá-lo, né? Eu pude batizá-lo. Alguns não conseguem ou não pensam nisso na hora, não sei como, né? O momento sempre é de um desespero, eu acho. Não é fácil aquele momento, né? Mas cabe a nós confiar a misericórdia de Deus, né? No fim das contas. Então sempre reze pelo seu filho, pela sua filha e peça que Deus tenha misericórdia de sua alma. Eu imagino que agora, né, sendo pais e tendo tido essa perda, a absurdidade e a maldade do aborto é ainda mais clara para vocês, né? sim. Então, o que será, né? Como vocês veem isso, né? Porque tem pessoas que abortam crianças da idade do seu filho, né? Sim. Como que é para você, uma mulher, saber que tem outras mulheres que vão aí, não só cometem esse tipo de atrocidade, mas defendem, como por exemplo aqui na Inglaterra isso é feito como se fosse cuidado de saúde, né? Sim. É healthcare, né? E essas mulheres vão protestar nas ruas pela defesa dos direitos da mulher de fazer, basicamente, de cometer um assassinato, né? Então, Acho que assim, a primeira coisa é que essa questão de trazer essa pauta como saúde pública, para mim é um pouco absurda, porque na minha cabeça, para você trazer algo como questão de saúde pública, tem que ser uma doença. Na minha cabeça, a gravidez é uma doença, até onde, né, a gente sabe. E assim, eu não sei de verdade como que isso virou uma discussão, sabe? Como que assassinar um bebê dentro do ventre da mãe é algo discutível em qualquer aspecto, porque é uma crueldade sem tamanho. Porque o meu filho, ele tinha 17 semanas e eu me lembro que quando tudo aconteceu eu perguntei pra enfermeira, eu posso segurá-lo? E aí ela embrulhou ele com toda delicadeza, assim, colocou ele dentro de uma cestinha e entregou pra gente. E aí eu lembro que eu comecei a observar os traços do José. E é engraçado que eu olhei e falei assim, nossa, ele não tem o seu nariz, que o nariz do Gabriel é bem pontudinho. Mas a orelha do Gabriel é bem característica, porque é uma orelha grudadinha. Aí eu olhei na orelha do José e falei assim, olha, ele ia ter a sua orelha. Então, assim, o bebê, o nosso José, com 17 semanas, ele tinha os órgãos todos formadinhos. O pezinho dele estava todo certinho, a mãozinha, a cabecinha, as orelhas. Então, assim, é uma vida, sabe, gente? Assim, não ia virar uma cadeira, sabe? E nem um ornitorrinco. Então, assim, o que faz... Acho que às vezes, aquela coisa, o que os olhos não veem, o coração não sente. Pra mim, a questão do aborto é mais ou menos isso, sabe? Como eu não tô vendo o bebê, tá tudo bem, sabe? Matar ele ali dentro. Porque, assim, é a mesma coisa de você pensar, eu tenho um filho de, sei lá, 10 anos e eu tenho um filho de 3 anos. A vida do filho de 3 anos é menos digna do que a vida do que tem 10 anos. Porque é isso que o aborto representa. Tipo assim, a vida é diferente pelo tempo que ela apresenta, que matar uma pessoa em qualquer lugar, assim, é crime, ponto. Mas matar um bebê é discutível, porque ele ainda é um bebê.
Então, assim, qual que é a diferença? Qual que é a lógica? Eu queria entender a lógica da cabeça das pessoas. Não existe, né? É. Vai ter uma filosofia distorcida, dizer que ali não há uma vida, né? Basicamente. Aqueles mesmos defensores da ciência, né, vão negar a ciência básica de que ali se trata de uma vida. Até numa biologia evolucionista, a reprodução ela tem esse fim. E tratar a gravidez como uma relação de parasitismo, por exemplo, que se vê muito, né? Isso é contrário a um livro básico de biologia que qualquer pessoa já leu ali na graduação, né? Então é basicamente distorcer a realidade para se conformar com os prazeres, porque efetivamente aquela criança é um obstáculo para a vida libidinosa. Sim. E o aborto ele é a consequência lógica, natural do contraceptivo. Quando se tira essa relação entre o ato sexual com o seu fim, que é a reprodução, e também secundariamente o aproximamento, né, do casal, mas principalmente os filhos, quando se há essa desassociação e passa-se a buscar o prazer por si próprio, a criança ela passa a ser um empecilho. Sim. Então é isso que está ocorrendo. É uma maldade, é direto do inferno, né? Com certeza. E inclusive, ela estava falando antes, né, antes da gravação, né? Quando a gente começou a procurar médicos aqui para fazer o acompanhamento pré-natal, tinham médicos que na descrição do perfil ali nas site, especialidades, né, no dos site, médicos. colocavam como especialidade aborto, de forma clara, assim. Médicos que deveriam exatamente prezar pela vida. Com certeza, Eles têm com como é certeza. que chama o juramento? Quando... Eu esqueci o nome. Meu Também pai era esqueci. médico, eu devia saber isso. É um nome com H lá que me esqueço. Eles fazem um juramento para Sim. proteger a vida e hoje eles colocam como especialidade Matar. o assassinato. Sim. E assim, você estava falando que elas veem isso como solução. E se caso você esteja assistindo esse vídeo e acha que isso é uma solução, não é. Definitivamente não é. Porque às vezes por hora é o que passa na sua cabeça. Eu sou muito nova, engravidei, enfim. Você nunca vai esquecer desse dia. Do dia que você perdeu o seu filho ou do dia que você matou o seu filho. Nunca, nunca. As pessoas, as mulheres, erroneamente pensam que quando elas abortarem, aquele problema vai sumir. Aquilo nunca vai sumir. Nunca vai sumir, assim, biologicamente, porque aquela vida existiu dentro do seu ventre. Aquilo te modificou por dentro, mas aquilo também modifica o teu coração. Porque é impossível que uma vida não impacte a vida da mulher. E assim, você acha que você vai estar se livrando de um problema, mas na verdade você vai estar criando outro. Porque aquilo vai te... você vai levar aquilo pro resto da sua vida. A pessoa continuar sendo uma mãe, só que agora mãe de uma criança morta. Que ela matou. Escolheu matar. Isso é bem claro, inclusive, se você pesquisar na literatura, que os danos psicológicos causados pela... É óbvio que isso é maquiado pelos certeza. pró-aborto, né? Uhum. Mas eles vão tentar atribuir, é a pressão da sociedade que causa a mulher ficar com a culpa, ela é pressionada a se sentir mal por ter feito. Assim, é maldade pura, né? É óbvio que a consciência, todos nós temos, né? Nossa alma foi criada para Deus, então nós temos aquele compasso moral, ainda que esteja por causa do pecado original, da concupiscência. Então, no fundo, essa pessoa sabe que ela cometeu um ato hediondo. Mas a sociedade pró-abortista vai dizer que não, isso aí é a pressão social que te fez sentir mal, né? É uma coisa horrorosa. Né? Então, rezemos, né, pelas pessoas que não têm esse discernimento, pelas crianças que estão sendo assassinadas, mas principalmente pelas mães, para que elas possam abraçar a vida de forma a reconhecer o seu erro, porque não há crime cometido nessa vida que não possa ser perdoado. É óbvio que os danos psicológicos, você vai ter que reparar esse assassinato de uma forma ou de outra, mas Cristo tem uma misericórdia infinita, né? Inclusive o sermão de hoje foi sobre isso, né? O servo, no sermão, ele estava devendo, se não me engano, alguns milhares de talentos, que na época equivalia a milhões e milhões de libras. Então aquele servo ele tinha uma dívida infinita, basicamente, ele não conseguiria pagar. Mas a confissão está ali para isso. Né? Se você realmente se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus, Ele vai te perdoar.
você terá, obviamente, que reparar esse pecado de uma forma ou de outra, senão nessa vida, no purgatório, mas a culpabilidade ela será né, eliminada. Então, há sempre, né, Saulo, por exemplo, que se tornou Paulo, era um assassino, ele matava cristãos, né? Então, ele se tornou um dos maiores apóstolos, né? Antes da gente fechar, e obrigado por terem compartilhado algo que eu sei que é difícil, por isso que eu evitei no começo, deveria ter discutido isso antes, mas é muito corajoso da parte de vocês falar sobre isso. Eu acho que muitas pessoas se beneficiarão disso, hein? Parabéns pela coragem, que é oriunda da graça, né? E lembrando também que a consequência é eterna, porque a alma é eterna. Então aquele que foi assassinado, que sofreu aborto, ele está na eternidade, né? E se não foi batizado, aí... Vai pro limbo, né? Exato, e aí então... Ainda que, para aqueles que não sabem, né, a visão católica, que está, por causa do modernismo também está sendo colocada de lado, é que uma criança que não foi batizada, ela não tem pecado atual, mas ela tem o pecado original e, portanto, ela não pode ir ao céu. Ela não vai sofrer no inferno, que seria injusto, mas ela vive uma felicidade natural. É óbvio que nós podemos ter a esperança que talvez na segunda ressurreição, sabe-se lá, Deus talvez elimine o purgatório, não é bem claro. Purgatório não, perdão, o limbo, não sabemos. Mas uma mãe que aborta o filho voluntariamente, ela, em princípio, ela está negando essa criança o céu. Sim. Então é algo gravíssimo. Porque tem muitas pessoas que o filho é abortado, não houve a oportunidade de batismo, ela já assume categoricamente que a criança está no céu. Não podemos assumir. Podemos ter a esperança na misericórdia de Deus, mas não podemos assumir. Então é gravíssimo, mais do que as pessoas pensam. Privar uma criança da visão beatífica é um crime assim, de infinita gravidade, né? E em relação à graça e à vida, voltando lá no começo, a questão da academia, do trabalho de vocês, etc., né? Sendo católicos, como vocês enxergam essa relação com o trabalho? Eu sei que às vezes é difícil, nosso trabalho é tão desconectado da realidade, né? Como você tenta fazer o seu trabalho ser santificante e dar glória a Deus, né? No meu caso é bem claro, né? Eu estou tentando usar o que eu aprendi na academia para trazer as pessoas mais próximas, mas no seu caso, por exemplo, que não fala publicamente, como vocês tentam trazer glória a Deus pelo trabalho? Eu particularmente tento simplesmente cumprir bem o meu trabalho, né? O meu dever, que é fazer a minha pesquisa, é aquilo que sustenta a minha família, que dá o dinheiro necessário para o nosso sustento. Então, em cumprindo bem o meu trabalho, eu entendo que eu estou glorificando a Deus, santificando a minha alma e da minha mulher, que é a minha família. Então, basicamente é isso, né? Eu não entro em discussões religiosas dentro do ambiente acadêmico, então nunca sofri nenhum tipo de represália, nada, mas também porque eu nunca me expus a esse tipo de situação, né? Então, basicamente é isso. Não tenho muito de coisa específica, né? O meu trabalho específico não tem muita conexão, né? com algo religioso, né? E é importante que as pessoas entendam que não é necessariamente o caso que nós tenhamos que gerar uma batalha dentro do ambiente de trabalho, principalmente um marido, né? Você tem a sua prioridade é o sustento da família. Sim. Se uma certa atitude vai trazer um risco a você prover para essa família, isso é, eu diria, imprudente. Você não deve, obviamente, negar a sua fé. Isso jamais. Se você for questionado, e também é importante que se há um momento oportuno em que você possa passar a sua fé e catequizar alguém, é importante que a gente faça. Mas jamais iniciar deliberadamente uma coisa ali, um conflito desnecessário que pode colocar em risco
a sua carreira, né? Eu, eventualmente, como meu orientador, ele é uma pessoa muito sensata, muito tranquila. Então, eventualmente, a gente tem esse tipo de conversa sobre religião, não, mas é sempre algo privado entre nós. Ele não é católico, mas é uma pessoa muito aberta. Então, eventualmente, eu converso sobre esse tipo de coisa com ele, ou com algum outro colega ali de forma privada. Nunca tive nenhum problema, sempre foi muito tranquilo, né? Mas de forma pública, eu nunca me meti em nada, nenhuma enrascada, nunca. E você, Larissa? É engraçado que uma vez um professor ateu me perguntou por que eu era católica. E assim, como eu era católica sendo bióloga. E aí eu fiquei assim, ó... Eu era mais nova, assim, eu falei, nossa, mas assim, uma coisa não exclui a outra. Porque, na verdade, tudo que eu estudei me fez enxergar ainda mais a beleza das coisas que Deus criou. Porque quando eu via como que as coisas funcionavam, como que o corpo humano funcionava, como que um processo digestivo acontecia, eu falava, gente, isso daqui é tudo muito perfeito, sabe? Não tem como ter feito assim e, nossa, aconteceu. Não! Deus acaso. Então, assim, e na academia, eu trabalhava com um organismo vivo, e é engraçado, né, que nunca acontece igual. Você pode ter feito, eu montei o experimento nas mesmas condições, igualzinho eu fiz da outra vez. Um experimento dá certo e o outro não. A alga cresce de um jeito numa semana, e na outra semana ela não cresce igual. Então, assim, nunca é igual. Então, diante dessas coisas, eu sempre procurava trazer, assim, Deus para os meus dias, porque uma vez as coisas não estavam dando muito certo e a gente se sente impotente e frustrado diante daquilo. E eu falei assim, nossa, às vezes é a minha visão diante da vida, porque eu não tenho controle das coisas. É Deus que tem. Então eu sempre procurava, assim, entregar os meus dias e a minha vida para Ele. Porque eu não tenho controle de muitas coisas que acontecem. Assim como na pesquisa que eu estava fazendo. E isso era muito engraçado, porque aí que me fazia ter mais fé das coisas. Porque não é exato. Uma hora acontece de um jeito e outra hora acontece do outro. E aquilo alimentava e amadurecia ainda mais a minha fé. Eu sei o que é experimento não funcionar e experimento é menos pior. O problema é quando você trabalha com população natural, aí a coisa fica bem mais difícil, né? Isso não é dizer que não exista uma ordem, porque existe, né? Porque eu já tive esse debate indireto online com os ateus que enxergam caos em absolutamente tudo. Não é isso, né? É que a natureza ela é bem dinâmica e dentro daquele dinamismo você tem toda uma ordem, né, de um ecossistema. Mas exatamente por causa da individuação, você tem indivíduos que se comportam de formas diferentes, etc. Você tentar abstrair uma coisa quantitativa daquele organismo dinâmico é muito difícil, né? Ele é ordenado, mas esse é o problema da ciência moderna. As pessoas têm essa noção de que é o erro de Descartes, né? Achar que a natureza ela pode ser totalmente quantificada de forma matemática e ele acaba cometendo o gravíssimo erro filosófico de tudo aquilo que não é quantificável matematicamente ele joga fora, né? Joga para a mente. Então para aqueles que estão considerando virar cientistas, achando que o sujeito lá coloca o jaleco, faz o experimentinho, tudo funciona perfeito, o grupo controle. Muitas vezes o grupo não controle lá como é que fala? Treatment em português, eu esqueci. Tratamento. O tratamento. O tratamento aí cai um bicho no controle, contamina o controle, aí você tem que refazer o controle e assim a vida segue, né? Mas enfim. Bom, eu acho que a gente pode parar por aqui. Tem alguma coisa que vocês que eu talvez não tenha mencionado, que vocês queriam falar? Alguma coisa? Não? Okay. Agradecemos novamente a oportunidade. Foi bem improvisado, né? Eles me viram lá não é a providência divina, sempre. Não existe nada ao acaso. Sempre. Eu estava lá no finzinho da fila da procissão e eles me reconheceram e cá estamos. Sim. Fomos à mesma missa, tomamos um vinho pós-missa e cá estamos no Gale. Se Deus quiser, vamos manter a amizade, né? Sim, no Brasil eu espero o convite, espero bolo com café, Bolo não de café cenoura. azedo daqui, né? Café coado lá na meia mesmo. Equador Raiz. E é isso. Se tiver alguém católico brasileiro em Londres e quiser
e na minha missa também me avisa. Não é se você sua, for né? psicopata, não me avisa, fica onde está. Eu não quero ser Marte agora, mas se você for inocente, fica à vontade. Então é isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Então, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Tchau, gente. Um Tchau, abraço. tchau, gente.